Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós veremos sobre o reino dos animais, plateumintos, nemateumintos e também sobre os anelídeos. Eu sou a professora Jéssica, vamos lá? Então, para começar, a gente tem que lembrar que a gente está falando do reino animalia, sobre os animais invertebrados ainda. E hoje a gente vai entender as características sobre os plateumintos, sobre também os nemateumintos e, por último, sobre os anelídeos. O que é importante eu saber? Primeiro que a gente vai ver muito sobre vermes hoje e que eles estão distribuídos nesses filos porque cada um vai carregar uma característica específica. Por exemplo, quando eu falo dos plateumintos, são os vermes de corpo achatado, em forma de fita. Já quando eu falo dos nemateumintos, são vermes de corpo mais cilíndrico e afilado em ambas as extremidades. E os anelídeos são aqueles que têm o corpo dividido em anéis, tá? E embora possam ser parecidos externamente, os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos, eles são de grupos totalmente diferentes. E seguindo aí, vamos começar a entender um pouco mais a respeito dos plateumintos. Eles pertencem ao filo chamado de Plateumintes, o que significa que eles vão apresentar uma simetria bilateral, um corpo alongado e achatado. Quando eu falo de uma simetria bilateral, significa que eu consigo dividi-lo ao meio, tá? E aí cada parte vira o espelho da outra, digamos assim. Algumas espécies podem ser de vida livre, podem ser encontradas no solo, por exemplo, e outras podem viver no mar, em água doce, em solos úmidos, como eu já falei, como é o caso das planárias. Como é que acontece a locomoção desses tipos de seres? A locomoção dos plateumintos é possível porque eles vão estar secretando a todo momento uma espécie de muco. E esse muco vai manter o seu corpo bastante umedecido, o que faz com que ele consiga se arrastar, digamos assim. Ele possui também cílios, que são estruturas que são um pouquinho maiores para sua locomoção, tá? E eles têm, como um dos exemplares mais conhecidos, as planárias. Como é que acontece a circulação sanguínea desse animal? Acontece pelo processo de difusão. Já o processo de respiração também é difusão pela própria pele, pela epiderme, tá? E as tênias, por exemplo, são animais que são anaeróbios facultativos. O que eu quero dizer com anaeróbios? São aqueles que não necessariamente precisam do oxigênio para sobreviver. Quando eu falo da excreção das planárias, por exemplo, pode ser através de células específicas chamadas de células flama. E esses animais começam a apresentar um sistema nervoso ainda um pouco rudimentar, que ele é composto basicamente de cordões nervosos presos a gânglios, tá? E eles não possuem ainda olhos, mas eles possuem estruturas chamadas de ocelos, que conseguem ter uma percepção de luz, e possuem também o que são chamados de aurículas, que conseguem sentir reações químicas, digamos assim, são quimiorreceptores. O que é importante eu saber também sobre as planárias aí, que são representantes dos plateumintos. Por exemplo, sobre o seu sistema digestório. O que é importante? Que são organismos que não possuem ânus, então a gente fala que possuem um intestino de fundo cego, tá? Eles vão ter também ramificações no intestino que levam o alimento para o resto do corpo, e aqueles que são de vida livre vão se alimentar de restos de animais ou de pequenos animais também, tá? E a sua digestão pode ser tanto intracelular, dentro das células, ou extracelular. Nessa figura aqui também, vocês podem observar os ocelos, que eu falei lá no slide anterior, que parecem bastante com dois olhos, mas que não são, porque eles não conseguem formar ainda a figura de uma imagem. O que eles conseguem é somente ter a percepção ou não de luz. E continuando, como é que eu posso classificar os plateumintos? Eu tenho as planárias, que fazem parte do grupo das turbelárias, tenho os trematodas, que são os esquistossomos, e tenho o cestoda, que tem como representante as tênias. Percebam aí como são animais um pouco diferentes um do outro, tá? O que vai mantê-los no mesmo grupo são características relacionadas ao sistema nervoso, ao sistema digestório. Aí, por exemplo, a gente tem a tênia, que ela é um parasita, ela vai precisar de um hospedeiro para ter aí o seu ciclo completado, para conseguir existir, para conseguir ter o que ela precisa. Já as planárias vão ser mais de vida livre,
e os esquistossomos também podem acabar provocando algumas doenças. E como que acontece a reprodução desses seres? Entre os plateumintos, nós temos dois padrões de reprodução, ou aquela reprodução que é assexuada, ou a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, não precisa ir de dois indivíduos e uma única planária, se ela sofrer vários cortes, conseguem sofrer o processo de regeneração e se tornar em uma nova planária. Já no processo de reprodução sexuada, é aquela que eu vou precisar do encontro, né, dos gametas, masculino com o feminino, e aí vai ter todo o processo de postura de acasalamento. Quando conseguir fazer essa postura ideal, vai conseguir então ter depois o desenvolvimento de planárias jovens e assim por diante. E aí, quais são as principais doenças causadas pelos plateumintos? Temos aí a esquistossomose, que é conhecida, né, bastante como barriga d'água, porque é um dos seus principais sintomas, é a pessoa ter a barriga bastante elevada. Temos também o problema de tenise e cisticercose, que são doenças causadas por plateuminto do gênero Taenia. Geralmente são doenças que é quando a pessoa não tem cuidados mínimos de higiene, por exemplo, na preparação de alguns alimentos, não se atenta também por períodos de cozimento. Tudo isso pode ser fatores que podem influenciar no desenvolvimento da doença, tanto da tenise quanto da cisticercose, tá? Já quando eu falo da esquistossomose, vai ser uma doença mais de contato, quando, por exemplo, eu pisar numa água desprotegida, e aí pode ter um caramujo, que vai ser o hospedeiro intermediário, que vai carregar o que eu chamo de miracídios, que ficam aí penetrados no tecido do caramujo. E aí, quando uma pessoa entra em contato com a água que está infectada, esses miracídios conseguem penetrar a pele facilmente, conseguem se alojar, e aí vai ter o desenvolvimento do problema de esquistossomose. E seguindo, aqui a gente está vendo já sobre os nemateumintos. Lembra que a gente vai ver hoje não só sobre os plateumintos. Quando a gente fala dos nemateumintos, eles vão fazer parte do filo dos nematodos. O que é importante eu saber? Também apresentam simetria bilateral, consigo fazer um corte ao meio. Eles apresentam um corpo cilíndrico, alongado e com extremidades bastante alongadas, e que geralmente a fêmea ela é bem maior do que o macho, tá? Isso porque é a fêmea que vai ter que carregar os ovos, né? E podem viver no mar, na água doce ou ainda em solo úmido em diferentes tipos de clima. O que é importante eu saber sobre esses tipos de seres, sobre os nemateumintos? Que algumas espécies podem viver livremente, se alimentando de pequenos animais e plantas, mas tem outras que vão ser parasitas, vão precisar de um hospedeiro para ter o seu determinado abrigo. E os parasitas geralmente têm um corpo revestido por camadas bastante resistentes, que vai fazer com que eles consigam se manter protegidos, mesmo em ambientes que pareçam desfavoráveis. E aí, como que é o sistema digestivo e o sistema excretor dos nemateumintos? Quando eu falo do sistema digestivo, os nemateumintos eles vão possuir um tubo digestivo completo, então essa já é uma novidade. Por quê? Porque são seres que vão possuir tanto a estrutura da boca quanto a estrutura do ânus, o que vai fazer com que o animal consiga ingerir alimentos agora que tenham partículas, que vão ser processados no interior do tubo digestivo. E os nemateumintos de vida livre, eles conseguem se alimentar de bactérias, de fungos e de pequenos anelídeos e de plantas também. Já quando eu falo do sistema excretor, como ele não tem estrutura de cílios, os nemateumintos não possuem órgãos excretores. Então, o que vai acontecer? A excreção vai ser feita por glândulas que vão se abrir em um poro excretor. E a principal excreta desses animais é o que a gente chama de amônia. O que é importante eu saber também? Sistema respiratório, sistema circulatório e a reprodução. O que é importante sobre o sistema respiratório? Que eles podem realizar a respiração anaeróbica, ou seja, pode ser que precise ou não do oxigênio. Quando eu falo do sistema circulatório, vai ter a circulação de gases, a circulação de nutrientes, a circulação de substâncias, tá? E quando eu falo da reprodução, eles são animais dioicos. Vai ter um indivíduo ali carregando os gametas femininos e vão ter os indivíduos masculinos. E eles vão apresentar, então, dimorfismo sexual, que eu já falei para vocês. As fêmeas são bem maiores do que o macho, tá? E, normalmente, os machos são menores porque ele não tem a função aí de carregar os ovos, por exemplo, tá? E, continuando,
O último filo que a gente vai ver hoje são os anelídeos. O que é importante eu saber sobre os anelídeos? Que os principais representantes são as minhocas, as sanguessugas e as poliquetas, tá? E o filo que a gente chama agora é o filo dos anélidos. O que é importante eu saber? Também tem simetria bilateral, consigo fazer um corte ao meio, tá? Eles vão ter um corpo segmentado, ou seja, um corpo bem dividido em anéis. E vão viver em diversos ambientes, tanto ambiente marinho, ambiente de água doce ou ambiente terrestre e úmido. E a maioria dos anelídeos vão apresentar cerdas na superfície externa do corpo, que vai diferenciar é que em alguns é maior, em outros é menor, tá? E essas cerdas vão ser importantes para quê? Para que eles consigam se locomover e também para que consigam se fixar, tá? E aqui vocês podem ver como que acontece aí a reprodução sexuada e o que a gente chama de fecundação cruzada. Aí no caso das minhocas, por exemplo, como possui os dois gametas, feminino e masculino, o que acontece? Uma minhoca vai se encontrar com a outra e aí vai ter a troca de gametas. Como assim? Vai ter a inserção do gameta masculino em cada uma. Ao final, as duas vão sair portando novos indivíduos, digamos assim. Então, as duas se encontram, as duas vão ter essa troca de gameta e no final, as duas conseguem sair aí com novos indivíduos. E por que isso acontece? Porque por mais que sejam seres chamados de hermafroditas, eles não conseguem fazer o processo de autofecundação. Precisa ter esse encontro e os dois, né, conseguem então sair, no caso depois, fecundados, tá? E o que é importante saber também sobre os anelídeos? O sistema digestivo, sistema respiratório e o sistema circulatório. Quando eu falo do sistema digestivo, todos os anelídeos vão possuir um sistema digestório completo, com boca e ânus e digestão extracelular. Já quando eu falo do sistema respiratório, como é que é a respiração deles? Eles vão respirar através da própria pele, tá? Porque essa pele é bastante fina e úmida. E o sistema circulatório, ele é fechado, ou seja, eles já vão ter uma série de vasos sanguíneos para conseguir fazer a circulação do sangue e dos nutrientes necessários. E aí, nós temos aqui as nossas questões de hoje, tá? Quais são as questões que eu trouxe para vocês? Na primeira questão, nós temos o seguinte: os plateumintos não possuem sistema circulatório. Como é realizada a troca de nutrientes? Em seguida, nós temos quais doenças podem ser causadas por plateumintos? Depois, a lombriga é um verme que infecta os organismos humanos, provocando a ascaridise, que se trata de um... E os anelídeos possuem qual formato de corpo? E aí? Então, para a gente sintetizar a nossa aula de hoje, o que a gente pode responder aí? Na questão 1, sobre os plateumintos não possuírem sistema circulatório, como é que vai ser a troca de nutrientes? Então, os nutrientes, nesse caso, vão ser distribuídos por todo o seu corpo através do processo de difusão. E na maioria dos casos, eles vão ter um sistema que vai levar a distribuição de todo o fluido pelo seu corpo, levando então os nutrientes que ele precisa. Já na questão 2, quais são algumas doenças causadas por plateumintos? Nós temos a esquistossomose, a tenise e a cisticercose, tá? Lembra que eu falei lá para vocês, a esquistossomose vai ter aquele sintoma clássico da barriga d'água, tá? A tenise e a cisticercose geralmente são causadas por conta de uma má higienização, digamos assim, tá? As pessoas acabam se infectando por fazer uma ingestão de uma carne que já está infectada. E na terceira questão, sobre a lombriga ser um verme que infesta os organismos humanos, provocando a ascaridise. O que é a ascaridise? A ascaridise é um tipo de nemateuminto que tem um corpo alongado, fino, cilíndrico e recoberto por uma cutícula, tá? Geralmente os seus ovos estão espalhados pelo solo. Aí digamos que uma criança brincou ali no quintal e aí em seguida vai se alimentar, não faz a questão de lavar as mãos ou de lavar o alimento que vai comer. O que acontece? Acaba levando esses ovos para o interior do seu corpo e ali ele se desenvolve. E a questão 4. Os anelídeos possuem qual formato de corpo? Eles vão ter um corpo cilíndrico que vai estar bem dividido em vários segmentos ou divididos em anéis e por isso eles recebem esse nome. E é importante a gente ter em mente também que os anelídeos são muito importantes para o solo. Por quê? Porque no caso das minhocas, conforme elas vão se deslocando, elas vão abrindo galerias no solo, permitindo com que o ar consiga circular melhor e também consiga receber uma maior quantidade de água, tá? Então é isso, vocês terão mais alguns exercícios lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.